Olá, muito boa noite para você. Começa mais um Sala Debate. E a Comissão Nacional da Verdade, que tem a missão de esclarecer os abusos contra os direitos humanos ocorridos num passado recente do Brasil, está perto de completar um ano. Desde maio de 2012, os 7 integrantes da comissão estão debruçados sobre pilhas de arquivos e horas de depoimentos na tentativa de montar um quebra-cabeça de 42 anos de história, que vai desde 1946 até 1988. As violações dos direitos humanos que marcaram a ditadura militar ocupam grande parte dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Torturas, mortes, desaparecimentos forçados são fruto de investigação. Feridas que permanecem abertas até hoje. E após anos sem respostas, os brasileiros esperam uma versão oficial do que realmente pode ter acontecido em boa parte do período. Nós convidamos você a participar desta conversa, porque o Sala Debate já está no ar. Nas contas da Comissão da Verdade, o regime militar no Brasil deixou um saldo de mais de 400 mortos e desaparecidos entre os anos de 64 e 85. Até maio de 2014, a comissão pretende desvendar os casos de tortura, mortes e desaparecimentos, além de descobrir os autores e os locais onde esses crimes ocorreram. Até agora, a comissão conseguiu provar que o ex-deputado Rubens Paiva foi torturado e assassinado nas dependências do Exército no Rio, derrubando a explicação oficial de que o comunista teria fugido da prisão. E o atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog foi alterado a pedido da comissão. No lugar de suicídio, o novo documento diz que a morte foi causada por maus tratos sofridos durante o interrogatório. Mas os casos não podem ser encaminhados à justiça. A lei da anistia impede a punição de quem participou de crimes contra os direitos humanos na ditadura militar. À comissão cabe a tarefa de resgatar a memória do país. Neste primeiro ano de trabalho, a Comissão da Verdade já ouviu mais de 180 pessoas, entre ex-presos, parentes de desaparecidos e agentes da repressão. Outros 300 já foram identificados e serão ouvidos nos próximos meses. Aqui no estúdio, vamos fazer um breve balanço do trabalho da comissão, que vai completar um ano no próximo dia 16 de maio. Para essa conversa, contamos com a presença da advogada Rosa Cardoso, que é uma das 7 integrantes da Comissão da Verdade. Ela que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Ao meu lado, aqui no estúdio, também Luiz Eduardo Rocha Paiva, ele que é general da reserva e doutor em aplicações, planejamento e estudos militares na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Participará conosco também dessa conversa pela internet Romildo Maranhão do Vale, ele que busca informações sobre o paradeiro do seu irmão, Ramires, desaparecido desde 1973. Você de casa é sempre nosso convidado, participe deste debate pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, os contatos estão aí na sua tela. E nós vamos começar agora. Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença. General, Rosa, tudo bem? Tudo ótimo. Queria começar com a senhora, Rosa. Como é que a senhora pode interpretar esse último ano de trabalho? A gente tem aí algumas informações que talvez a própria Comissão da Verdade solicite um tempo maior para a apresentação de mais alguns dados após o próximo ano, após maio de 2014. Que balanço a senhora pode fazer desse trabalho, fruto do que a gente acabou de apresentar aí na nossa reportagem? Boa noite para a senhora. Boa noite. Bom, essa reivindicação de um prazo de um mandato maior, nós faríamos atendendo a comissões e a comitês de Justiça, Verdade e Memória que estão instalados em todo o Brasil e que querem ter a oportunidade de nos apresentar as informações que eles estão recolhendo em tempo ainda de nós podermos utilizar isso em nosso relatório. E também tendo em vista que a comissão não vai somente apresentar um relatório, mas também vai fazer recomendações. E o tempo parece ficar muito pequeno, tendo em vista que isso vai suscitar um grande debate social. Agora, nós entendemos que esse segundo ano vai ser um ano que tornará mais visíveis os resultados que a comissão deve alcançar, quer alcançar, vai alcançar. Porque o primeiro ano foi um ano de instalação também de recursos para que a comissão pudesse operar. Primeiro que a comissão teve que instalar uma assessoria, porque num país grande como o Brasil, e tendo que falar, em princípio, do que aconteceu em todo o território nacional, nós tínhamos que constituir uma assessoria, uma consultoria, que não se restringia, inclusive, aos cargos que foram criados pela presidência no momento em que a lei foi criada e que a comissão foi instalada. Nós hoje temos um número muito maior de pessoas e é muito pouco, considerando
o número de assessores e de pessoas que trabalharam em países que tinham a dimensão de um Estado brasileiro. É muito pouco, nós vamos ter que contratar muito mais mão de obra para atingir nossos objetivos. Então, nós tivemos que fazer isso, fazer parcerias com muitos ministérios, como o Ministério da Educação, como o Ministério da Justiça, como a Secretaria de Direitos Humanos, até porque a lei nos diz que nós devemos trabalhar com os resultados de duas comissões. Uma é a Comissão de Mortos e Desaparecidos e a outra é a Comissão da Anistia, que tem hoje cerca de 60 mil depoimentos com os quais nós devemos trabalhar. General Rocha Paiva, boa noite para o senhor. Boa noite. Uma das críticas do movimento militar é justamente a ausência de um representante numa comissão como essa. Que balanço o senhor pode fazer de um ano desse trabalho após as investigações que o senhor acabou de ver na reportagem sobre Vladimir Herzog e o deputado Paiva também? Eu não sei se é por falta de divulgação, se a comissão decidiu não divulgar os trabalhos no primeiro momento, mas o que tem aparecido em termos de trabalho da comissão tem sido muito pouco. O próprio caso do Vladimir Herzog já estava na Justiça de São Paulo há muito tempo, então não foi um trabalho especificamente da comissão. E o caso do deputado Rubens Paiva também já era do conhecimento, inclusive esses dois casos já revelados em várias publicações. E o que aconteceu no caso do deputado Rubens Paiva foi, fortuitamente, o documento que caiu na mão da polícia, tá certo? E foi levado à Comissão da Verdade. Então, o que eu vejo na Comissão da Verdade, primeiro é esse trabalho que está muito, assim, meio parece que sigiloso. Eu acho que o que faltou na Comissão da Verdade é seguir exatamente o que estava previsto na lei. Uma composição de forma pluralista. Ou seja, o que aconteceu com a comissão? Todos, ou quase todos, têm um perfil ideológico de esquerda. Inclusive, um foi militante da luta armada, da Ação Popular, uma organização que cometeu atentado no aeroporto de Guararapes, atentado terrorista. A senhora foi advogada de militantes da luta armada. 2 ou 3 componentes da comissão, no início, tentaram levantar a hipótese de uma investigação também dos crimes cometidos pela luta armada. E foram logo, digamos assim, controlados e mudaram de opinião. Eu acho que a lei pecou ao determinar que uma pessoa, independente de ser o presidente da República ou fosse o presidente do Congresso, uma pessoa e não uma comissão pluripartidária do Congresso, indicasse os membros da comissão. Porque o Congresso representa toda a nação, é plural, como a lei dizia que devia ser uma comissão constituída de forma pluralista. O presidente da República ou o presidente do Congresso tem uma militância, tem um passado, tem uma ideologia e tem um partido. Dificilmente ele vai conseguir uma isenção para esse julgamento, porque nós temos que ver o seguinte, num tema de tão grande carga ideológica, é impossível ser imparcial. Por isso que a comissão tinha que ser equilibrada. Bom, nesse sentido, general, o senhor citou agora há pouco a morte do deputado Rubens Paiva. O senhor poderia esclarecer em que momento o senhor teve acesso a essa informação? A gente tem aí uma entrevista do senhor, a jornalista Miriam Leitão, com cerca de um ano, onde ela abre aspas, o senhor abre aspas e fala: a senhora está dizendo que Rubens Paiva morreu dentro de um estabelecimento militar. Eu não sei. Naquela época, há cerca de um ano, em março de 2012, o senhor não sabia. O senhor poderia esclarecer em que momento o senhor considerou que essa informação chegou ao senhor, já que o senhor citou aí agora há pouco o trabalho da polícia também, e não o da Comissão da Verdade? Uma coisa é você ter a informação que você lê em livros, outra coisa é você acreditar naquilo que você está lendo. Então, a informação, para mim, é uma coisa precisa. A informação de que ele tivesse morrido num estabelecimento militar, essa informação eu não tinha. Agora, conjecturas, sim. Essas sempre existiram, assim como conjecturas se Vladimir Herzog foi morto nas instalações do DOI-CODE, ou se ele se suicidou, essas conjecturas existiam. Agora a Justiça tomou uma posição. Cabe a cada um concordar ou não, ou ainda ficar em dúvida. Porque nós temos o direito de ter a dúvida. O senhor tem dúvida? Eu tenho. Do Rubens Paiva, menos. Mas do Vladimir Herzog ainda tem. Rosa. Bom, o general disse que, em relação ao Vladimir Herzog, não houve nenhum trabalho assim, efetivo da Comissão da Verdade. Não, a Comissão da Verdade realmente encontrou um processo já concluído e uma condenação em relação
as autoridades, né, entendendo que ele morreu por maus tratos e sevícias, e o que a comissão fez efetivamente foi fazer mudar o atestado de óbito dele, que isso é muito importante para os familiares, onde constava que ele tinha se suicidado e passou a constar que ele morreu em razão de uma ação dos órgãos do Estado, de agentes do Estado, por aquela causa que já tinha sido identificada na ação civil que havia sido feita, mas que não estava estabelecida no seu atestado de óbito. Mas eu acho que esse caso tem mais visibilidade, o caso do Rubens Paiva, porque são casos realmente muito polêmicos, né? Um de suicídio, em que não foi suicídio, como há muitos outros de pessoas que aparecem como suicídio, mas que efetivamente foram suicidadas, e que já há uma demanda à comissão para que seja mudado esse atestado de óbito dessas pessoas, para que seja feita uma investigação. O caso do Rubens Paiva também era um caso que sempre teve muita visibilidade, né, dado que ele foi parlamentar também, mas o trabalho da comissão não se esgota nisso. Nós vamos fazer agora, no dia 13, um balanço das atividades, e por isso nós não estamos antecipando certos resultados, mas nós temos descobertas muito importantes, muito relevantes. Assim, e as descobertas não são somente no caso de chegar a uma revelação sobre um desaparecido ou sobre as condições de uma morte, porque até chegar a isso, nós temos um caminho que não está feito. Não está feito. Nós temos que descobrir acervos, nós temos que entrar em acervos que não estão desvendados, seja porque o Arquivo Nacional, onde tem uma imensidão de documentos a percorrer e a encontrar para realmente estabelecer o retrato do que existiu no Brasil, mas eles não estavam digitalizados, não havia os recursos ainda dispostos para essa digitalização, e agora, depois de um trabalho da Comissão Nacional da Verdade, nós vamos ter esses documentos digitalizados, quer em outros arquivos de Estado também, ou em acervos de outros países, em arquivos de outros países, como dos Estados Unidos, do Paraguai, arquivo do terror. Então, a comissão esteve, num primeiro momento, nesse primeiro ano, indo buscar nesses acervos informações para poder tecer esse para poder fechar ou começar a fechar esse quebra-cabeças, que vai nos permitir fazer essa reconstituição. Já vou passar a palavra a você, ao senhor, general, só para trazer mais um convidado ao nosso debate. Nós vamos conversar agora pela internet com Romildo Maranhão do Vale, ele que está nos acompanhando e vai participar deste debate pela internet. O Romildo, há quase 40 anos, busca informações sobre o paradeiro do seu irmão Ramires, desaparecido desde 1973. Romildo, muito boa noite para você. Você nos escuta bem? Boa noite, estou escutando muito bem. Romildo, a gente tem as informações aí que, obviamente, a Comissão Brasileira da Verdade, ela não tem o poder de punição. Qual é a sua expectativa em relação à Comissão da Verdade para a busca de informações sobre o desaparecimento do seu irmão e, obviamente, a justiça que se propõe a ser feita? Boa noite para você. Boa noite a todos aí da mesa de debate. Eu acho que o mínimo de expectativa que a família de Ramires tem, e nesse momento eu represento os familiares de Ramires, que nessa luta que está se completando agora em outubro desse ano, 40 anos, o meu irmão, eu mostro a única foto que nós temos dele, de data imprecisa, mas provavelmente por volta de 68, por aí, que ele deixe de ser um desaparecido político, como consta do atestado de óbito, que foi obtido através da Lei 9.140 de 95, um atestado completamente amorfo, sem nenhum tipo de identificação, de circunstâncias, de datas, e que a família de Ramires tenha o direito de que a verdadeira história de sua vida, de sua luta e de seu final trágico seja reconhecida pelo Estado brasileiro e que se inscreva na história do Brasil.
É bom lembrar que, até o presente momento, Ramírez é um caso clássico de desaparecimento forçado, e embora os documentos que, pelo trabalho dos familiares, junto com, basicamente, principalmente, o Grupo Tortura Nunca Mais aqui do Rio de Janeiro, todos os trabalhos, todas as informações que nós conseguimos ao longo desses 40 anos, foi fruto de trabalho exclusivo dos familiares e do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio. São informações que foram recolhidas nos arquivos que aos poucos foram sendo abertos dos estados, arquivo de DOPS, arquivo de Polícia Federal, e que nos trazem um quadro que desmente completamente a versão fantasiosa que foi assumida para o caso do grupo político do meu irmão, o PCBR, na noite de 27 de outubro de 73. Está caracterizado claramente que o grupo foi preso, foi interrogado, e nós sabemos muito bem o que significa isso, o interrogatório da repressão do governo militar, e foram provavelmente assassinados na própria prisão. Isso é uma informação que tem que ser buscada nos arquivos que a doutora Rosa, nos acervos que a doutora Rosa tão bem colocou, do que aconteceu, de quem praticou essas barbaridades daquela época. E essa questão da justiça, a gente reconhece as limitações de origem da formação da comissão, mas o importante para a família de Ramírez, e eu tenho certeza que para a família de todos que se encontram nesse caso, é a recuperação da verdade histórica. Romildo, eu vou pedir para o senhor permanecer na linha conosco, vou trazer a palavra aqui agora para o general Rocha Paiva. O senhor tem informações, é claro que são muitos casos relacionados à época da ditadura militar, obviamente alguns com mais notoriedade na mídia, outros com menos. O que o senhor tem a dizer sobre os comentários agora do Romildo Maranhão, general? Eu tenho a dizer que se traz muita visibilidade no caso dos mortos em combate ou em situações com o agente do Estado. Agora, aqui eu tenho uma relação de 120 mortos, não estou falando sem contar os feridos e mutilados, mortos. Alguns crimes totalmente esclarecidos, outros nem tão esclarecidos. E aqui tem cerca de 50 não esclarecidos em nada. Desses 50 aqui, eu coloquei alguns que foram mortos sob tortura, tá certo? Quando tiveram presos em pouco tempo, lógico, com grupos guerrilheiros ou grupos da luta armada. Por que não se faz também, não se traz à visibilidade, o assassinato de um jovem guia civil chamado João Pereira, do Exército, lá no Araguaia, que ele foi torturado e assassinado na frente dos pais por militantes do PCdoB, que cortaram as orelhas do rapaz, cortaram os dedos, cortaram a mão e enfiaram uma faca na frente dos pais. Por que não traz também a visibilidade? Por que isso não aparece na televisão? Por que não se faz um filme sobre, por exemplo, outros mortos, como o senhor José Gonçalves Conceição, fazendeiro de São Paulo, morto pela Aliança Libertadora Nacional na invasão da fazenda em Presidente Epitácio? Ele foi torturado e morto a tiros. O filho tentou socorrê-lo e levou tiro nas costas. Por que não faz? O senhor está trazendo justamente, claro, todos nós aqui teremos que falar um pouquinho sobre algumas situações. É que eu estou tendo pouco tempo. Não, o senhor tem obviamente tempo que todos aqui têm, a Rosa também tem tempo, obviamente o Romildo também tem tempo, a gente não vai ter um cronômetro aqui para monitorar todos os tempos. Eu queria ver um filme sobre o Tenente Mendes Júnior, a família dele, ele certamente tem fotografia de primeira comunhão, de festa de Natal com os pais, tá certo? E por que não aparece, então, ele recebendo coronhadas na cabeça até morrer? E consta que quando foi feita a exumação estava com terra no pulmão, ou seja, foi enterrado vivo. O Lamarck era prisioneiro do Lamarck. Para a gente poder contextualizar algumas questões, general, o que o senhor tem a dizer, por exemplo, sobre o uso da legalidade? É óbvio que a gente pode fazer comparações com outros países. Daqui a pouco nós vamos trazer aí à tela algumas informações sobre comissões da verdade na América Latina, em países como Argentina, países como Chile, Paraguai, Uruguai. A gente poderia ter, pelo menos na opinião do senhor, por que não se buscou naquela época a busca da, obviamente, legalidade na contextualização de alguns assuntos? Países como a Alemanha, como a Itália, obviamente, seguiram também com suas repressões, só que buscaram na legalidade algumas intervenções. Na opinião do senhor, por que não foi buscada na legalidade algumas repressões naquele momento? Para que o senhor possa ter a palavra. Eu acho que o que aconteceu foi tudo feito na legalidade. Foi o Estado usando da violência que ele pode usar
para, numa guerra, deter movimentos armados revolucionários que queriam implantar no Brasil uma ditadura nos moldes da cubana, maoísta ou chinesa, que são, ou soviética, que são as responsáveis pelas maiores violações dos direitos humanos no século passado. Então, se esses grupos não tiveram reconhecimento de nenhuma democracia, certo? Por que nós vamos achar que eles estavam querendo implantar no Brasil uma democracia ou liberdade? Não lutavam por isso. Então, foi uma guerra suja que deve ser contextualizada. Agentes do Estado violaram direitos humanos e foram anistiados, assim como aqueles guerrilheiros, terroristas, sequestradores e executantes de crime, também foram anistiados. Eles que queriam ser governo legal, Estado legal, usavam dos mesmos métodos que condenavam no Estado. Então, a solução que se chegou a isso foi a anistia. Então, houve um momento em que o Estado... Se nós formos pegar hoje o que está acontecendo nos presídios, por que você não se busca legalidade? Você viu o que acontece nos presídios em Porto Alegre e outros lugares do Brasil? Bom, a população carcerária brasileira, obviamente, que é fruto de um outro debate muito maior do que o de hoje. Por que não se procura legalidade? Porque esses que estão presos lá agora não defendem ideias marxistas-leninistas, não pegarem arma para derrubar governo e implantar ditadura. Então, a nossa esquerda não se preocupa com eles. Eles nunca vão ser indenizados como as famílias da esquerda. Então, o governo, no tempo do regime militar, enfrentou a luta armada por 10 anos, houve vista grossa, tá certo? Houve violação de direitos humanos, mas houve anistia. E anistia para os dois lados. Nesse caso, sobre a anistia, nesse caso, já que o senhor trouxe a questão da anistia, nós temos hoje, obviamente, um confronto de ideias entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós falamos agora há pouco aqui, um pouco antes do debate, sobre mudanças na legislação brasileira no que tange à própria legislação que estava em curso. Há perspectiva, no seu ponto de vista, Rosa, de revisão da lei da anistia comentada pelo general nesse sentido, para que a gente possa ter aí, talvez, uma nova contextualização, como houve em outros países, e, obviamente, são países com realidades diferentes, mas há uma perspectiva nesse sentido, no seu ponto de vista? Isso depende do movimento, do movimento social, do movimento da sociedade, percebendo e reivindicando que haja punição, que haja aplicação da justiça, que se complemente o direito à verdade com o direito à justiça, que, aliás, é um entendimento internacional. O direito internacional dos direitos humanos entende que nos países que viveram essa situação que o general não identifica como uma situação ditatorial, como uma situação de exceção imposta ao Brasil, que tinha um governo legal, de qualquer forma, com ativação política, com discussão, num contexto de Guerra Fria. Não se nega que havia um contexto de Guerra Fria e, portanto, de conflito, de posições de esquerda e direita e de visões até bastante autoritárias, às vezes, dos grupos de direita. Mas, de qualquer forma, havia a possibilidade de um processo eleitoral que se avizinhava e houve um golpe de Estado. E, diante da legislação que havia na época, aquilo poderia ser caracterizado, havia uma lei de segurança, como um crime de insurreição armada, como um crime de sedição e como um crime até de traição à pátria, porque houve um acordo, um apoio dos Estados Unidos, hoje bastante já descoberto. Vamos trazer então aí algumas informações para vocês possam ter aí mais acesso a algumas contextualizações, como o general citou aqui agora, da América Latina.